Agora a gente passa, então, né, para a segunda metade, né, da defesa. Já foram feitas as arguições de Ana Karine e de Fernanda. Agora a gente vai chegando cada vez mais perto da FACEDS, né, com a arguição da Denise Silva de Souza, que é a coordenadora pedagógica e professora da rede municipal de ensino daqui de Salvador, do coletivo de coordenadoras e coordenadores pedagógicos da rede, nossa mulher de luta. Passamos para a Deni. Deni tem 30 minutos também. Eu subo meus papelinhos de comunicação, no caso de haver alguma necessidade. Terminada a sua arguição, a gente vai direto para a Bel. E terminada a arguição de Bel, a Ariane conversa com vocês duas, como a gente fez na primeira metade, tá? Então, sem mais delongas, o seu tempo ainda não está valendo, mas vai começar a valer em 3. Pronto, boa tarde a todas, a todos, a todes. Dizer que é uma alegria estar nessa reunião, nesse encontro, nesse espaço, acima de tudo, de aprendizagem para todas nós, né? Não só para a Ariane, que está aí cheia de expectativa ainda, né? A segunda parte agora da defesa. E dizer que é um prazer também dividir esse espaço, melhor, compartilhar esse espaço com as professoras Ana Karina, né, que eu não tinha oportunidade, não tinha conhecido pessoalmente, de ter um diálogo mais direto, e a professora Fernanda também. Então, é um encontro muito bacana. Bel, a gente já tem uma relação, né? E aí é o chão da escola que vai poder falar agora, né? Então, eu acho que a contribuição que eu trago, ou que a gente tenta trazer, a elaboração que foi feita, é justamente com o olhar de quem está lá, né? Produzindo essa escola, dialogando e vivenciando esse universo em que a Ariane vai buscar pesquisar, vai adentrar e compreender, tentar compreender, né? A partir das vozes, do diálogo com as estudantes e com os estudantes. Então, dizer que é uma alegria e um agradecimento mesmo, né? Fazer parte, ter recebido esse convite, um convite que, ao ler, eu me deparei com muitos sentimentos, né? Muitos sentimentos. E que, em muitos momentos, me fez fechar seu trabalho e dizer, espera, eu vou ali respirar um pouco para voltar à leitura, né? Então, eu precisei fazer esse exercício, foi uma leitura mais lenta, porque me mobilizou, de fato, bastante, e muitos nós, olha os nós de volta, né, Lígia, com o trabalho de doutorado, que eu discuto os nós na rede, muitos nós na garganta, eles foram produzidos pelo seu trabalho, Ariane, né, por trazer à tona uma realidade dura, caracterizada pela negação do direito de sonhar, de projetar futuro, por jovens estudantes de uma escola pública da cidade, que não se reduz a esse espaço, e nós sabemos, né? É um nó também pela dureza da afirmação insistente e pragmática, né? Do projeto de futuro possível, o melhor que eles podiam dizer, o melhor que eles podiam fazer naquele momento, né? O projeto de sobrevivência que estava colocado. E foi afirmado por eles de maneira tão coerente, considerando o mundo, a estrutura social, né, capitalista em que nós estamos imersos. Então, a resposta e os resultados da pesquisa, eu acho que dialogam muito coerentemente, né, com a experiência concreta, que é isso que você traz e nos mostra, dessa relação objetiva com esta condição de sociedade fundamentada, mergulhada, engedrada pela negação, pela exploração que está colocada por esse sistema, né? Então, a produtora da lógica da competição, da individualização, da responsabilidade pelo próprio fracasso, como você tanto e tão bem apresentou ao longo do seu texto, né? E a partir das diversas referências que nos fizeram pulsar de indignação, de compreensão,
de aprofundamento também de olhar do lado de cá, né? Então, é a partir desses autores que nós gostamos tanto, porque diz da gente, diz da luta da gente, né? Enquanto professoras, professores, educadoras, educadores, psicólogas comprometidas com outro modelo de educação, com outro modelo de sociedade. Então, isso pulsa, né, por essas questões todas. Então, eu vim um tanto quanto arrumadinha, porque eu adoro falar muito, e aí eu vou ficar bem comportada. Parabenizar, assim, imensamente, né, a você e a Lígia, porque o trabalho, ele pulsa a cumplicidade na construção. Né, destacar assim a coragem, a ousadia de Ariane, que eu não consegui acompanhar todo o percurso, né, ainda que façamos parte de espaços comuns em alguns momentos, mas para mim ver o resultado e descobrir que o nosso processo ele foi semelhante, né, de rompimento aos 2 anos de doutorado, dizer não é isso, é outra coisa, pô, vamos rasgar e começar de novo, porque nós somos mulheres de coragem e vamos para cima fazer isso. Tendo uma orientadora que é uma figura que acolhe, né, o nosso desejo de voar e voa junto com a gente. Então, eu acho que o trabalho, ele pulsa isso, né, e me lembrei demais, claro, da trajetória tão recente do doutorado, onde eu vivi essas coisas todas, e dizer da coragem mesmo, né, de mudar o objeto, de ter que reformular e reconstruir uma série de coisas dentro da pesquisa, e que o quanto o campo orientou também as mudanças, né? Então, é um trabalho que ele é rompido num determinado momento, você rompe num determinado momento formalmente e recostura uma proposta, mas o seu trabalho, ele pulsa a mudança durante todo o tempo de acontecimento dele, né? Exatamente mostrando a força de uma construção, a força do que é de fato uma pesquisa que se estrutura na relação com o campo, na relação objetiva com o objeto de pesquisa, que é vivo, que é pulsante, que altera, né, as relações que são estabelecidas. Então, muito bonito de ver todos os caminhos, os descaminhos que vocês produziram juntas, né, ao longo desse percurso, e dizer da implicação, né, de Ariane, profissional e política, principalmente, dentro desse processo, revelando, sem dúvida, a experiência formativa que você, inclusive, já colocou aqui, né, do quanto impactou, do quanto te transformou, do quanto você conseguiu aprender com essa trajetória toda, inclusive muitas lições de coragem. Então, a primeira questão que eu ia trazer, você já respondeu a partir da questão trazida por Ana, que era justamente sobre a aprendizagem que você tinha, né? As mudanças, enfim, de olhar que você teria feito a partir da relação com essas estudantes, esses estudantes, com relação à escola. E aí dizer do meu lugar, né? Agora sim, como coordenadora pedagógica, como professora, do lugar que eu gosto de dizer, né, que atuo na educação básica, eu estava fazendo as contas, 24 anos, minha gente, o que é isso? Comecei ontem, mas já são 24 anos, onde eu tive a oportunidade, tenho tido, de me relacionar com estudantes desde os mais pequenininhos da educação infantil, atravessando a experiência pela educação fundamental 1 e 2, com jovens e adultos também. E durante esse percurso, né, em muitos momentos em que eu acolhi dando as boas-vindas, no primeiro momento de chegar desse espaço chamado escola, até os processos de acolhimento daqueles que tiveram usurpados o seu direito de estudar e tiveram que fazer isso num tempo, né, posterior àquilo que se prevê, que se imagina que deva ser, eu me aproximei muito com essa perspectiva do que são as projeções de futuro pensada por esses grupos tão diversos, né? E eu trago isso para dizer o seguinte, que cada vez mais cedo a gente tem observado a força desse distanciamento daquilo que é o sonho de verdade, daquilo que é o interesse real,
né, daquilo que se quer ser quando crescer, né, a velha frase, o que é que você quer ser quando crescer, né? E o quanto as crianças tão cedo elas estão sendo puxadas, né, a pensar de maneira objetiva aquilo que é um futuro possível que dialoga com a vida possível, com as condições possíveis, mas principalmente negadas. Então, seu trabalho me faz mergulhar, né, nessa dureza, que é uma dureza. A gente vê sequestrado o direito de sonho dos nossos, porque são os nossos, somos nós, né? Nós que nos identificamos como também estudante uma vida inteira de escola pública, também negra, mulher, de periferia, né? Ler o seu trabalho e ouvir a voz dos estudantes, eu ouvir a minha voz. Desculpa. E hoje, nós acordamos na rede com um levante, que é um levante de todos os dias, né? Um levante das educadoras que ontem, numa entrevista produzida pelo secretário de Educação aqui de Salvador, ele vai dizer o seguinte, e isso tem tudo a ver com o seu trabalho. E eu disse, caramba, como é que pode, né? Vir isso hoje e amanhã a gente vai estar nessa banca pensando essas coisas todas. Ele vai dizer o seguinte, dentre tantas coisas absurdas que estão nessa entrevista, ele vai dizer que os melhores alunos não escolhem fazer pedagogia, né? Então, essa discussão que foi travada ontem, que foi publicizada ontem, levantou a rede hoje para dizer, nos respeitem, né? Não existem maus alunos, existem negações de vida, de sobrevivência, de escola para eles, né? Então, a gente está hoje num levante pensando e tentando desconstruir exatamente a perspectiva meritocrática, o mito da meritocracia, as violências que são produzidas a partir desse universo, né, que o seu trabalho também descreve. Então, eu fui para a rede fazendo convite, venham assistir essa banca, porque ela está dizendo da gente. Ela não diz simplesmente, não são dos estudantes que você apenas está falando. Você está falando de uma rede de educadoras e educadores que viveram, em grande maioria, exatamente os processos vividos por esse campo que você nos apresenta. E aí, como militante da educação, né, Lígia vai dizer aí, é membro do coletivo de coordenadoras pedagógicas da rede municipal, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, seu trabalho ele traz essa realidade muito dura de ser encarada, mas que ela é necessária. A gente precisa olhar para isso, né? Como você mesma afirma na sua apresentação, para que isso possa instigar luta, para que isso possa instigar luta política coletiva pelo direito de projetar futuro em uma sociedade que oportunize a todos ser quem gostariam de ser. E não o que é imposto exatamente pelo fenômeno da desigualdade social. Então, eu penso que seu trabalho ele pode se tornar uma experiência formativa para todas as professoras e professores, todo mundo que se importa, que se relaciona com o aspecto da educação, né, e, em especial, quem constrói essa escola todos os dias, e que pretende disputar, e aí vem a grande questão, né? Disputar uma perspectiva crítica de construção dentro dessa escola, que é atravessada pelo aspecto da adaptação,
da manutenção, da reprodução desse caráter que a gente tanto diz. Então, é um trabalho necessário para a construção de uma escola que tensione a ideologia da meritocracia, desnaturalizando os processos de individualização. Ele é um trabalho que pode nos ajudar e muito a tensionar, porque nós sabemos que não há uma possibilidade objetiva de produzir uma transformação tão profunda se o sistema macro ele não for alterado. Mas nós precisamos manter vivo os processos de tensão e precisamos ter pedras nesse caminho para que as coisas não se deem conforme tão planejado, né, pelo outro campo. Então, eu acho que o seu trabalho nos convida à luta. Ele é alimento para essa luta, certo? E ele precisa ser comunicado para fora, urgente. Esse é o primeiro momento, mas ele precisa estar, né, em vários espaços, ocupando muitos espaços. E, obviamente, precisamos desse livro quanto antes, né? Então, de cara, assim, eu já digo que seu trabalho precisa se tornar um livro e precisa estar disponível para que a gente possa ter nele alimento para a luta. Então, as considerações que eu quero trazer assim, em relação à estrutura do trabalho, ela já dialoga muito com todo mundo que me antecedeu, então eu vou tentar ser mais sucinta, dada toda a emoção, desabafo, grito, tudo junto, para dizer que seu trabalho é extremamente cuidadoso, organizado, bem escrito, bem pensado, bem repensado. Ele comunica e ele cuida de quem lê. A gente se sente parte dele dentro dessa leitura, de dizer que o processo metodológico é o processo que eu tenho, eu sou apaixonada em pensar grupo reflexivo, né? Minha pesquisa ela foi nesse caminho, foi grupo reflexivo com coordenadoras e coordenadores pedagógicos da rede, e a força que tem esse espaço de troca é algo magnífico, para você depois articular com outras possibilidades, como foi a entrevista individual, o próprio questionário, a forma como você chega no campo, como você identifica esses estudantes, como você faz, de certo modo, essa escolha de quem vai estar e de quem não vai estar dentro desse grupo, né, junto com Lígia. Eu acho que traz uma perspectiva extremamente importante de pensar o quanto a fala de um tensiona e mobiliza a fala do outro. E aí é uma das coisas que eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Como foi efetivamente a interação com eles, assim, né? Com essas jovens, esses jovens, como foi a sua interação com eles e como você percebeu a relação entre eles, que eu fiquei bem curiosa em saber. Porque nas escolhas que foram feitas, né, dos discursos e que tinham tudo muito a ver com os aspectos que você estava tratando e amarrando teoricamente, não foi possível ver momentos de interrupção, por exemplo, da fala de um do outro, e nós sabemos como é que a juventude pulsa, como nós pulsamos dentro de um grupo, né? Um grupo aqui que dá vontade de abrir o microfone e dizer, eu também quero dizer mais uma coisinha. Lembrei, né? Então, eu queria que você contasse, né, um pouco mais sobre isso, dizer que a estrutura, né, os aspectos internos, o resumo, palavra-chave, apresentam uma síntese super qualificada, com todos os elementos que a gente olha e diz, não, eu quero ler o resto do trabalho, eu quero ler o trabalho, porque isso aqui me convida à leitura, né? Um resumo muito bem estruturado, as palavras-chave centrais para a busca e o encontro, né, do seu trabalho. Em relação ao objetivo geral, né? Ele dialoga com as escolhas que você vai fazer, né, para tentar responder a partir da perspectiva metodológica. Então, as escolhas lá das estratégias vão dialogar, né, para essa
exposta a acontecer lá na frente. Em relação aos capítulos teóricos, eu achei eles bem equilibrados, assim, na estrutura, na forma, na divisão mesmo da discussão das duas categorias centrais, falar dessa adolescência, dos jovens, dessa juventude e também do aspecto da meritocracia. Foi excelente a forma como foi dividida e como isso vai sendo resgatado no momento da discussão dos resultados, né? O quanto você faz um diálogo, e um diálogo próprio, que não dá aquela sensação de que é apenas uma sequência de citações, né? Tem Ariane no texto, tem Ariane produzindo texto, tem Ariane dizendo do lugar, do olhar dela dentro do texto. Então, eu acho que essas amarrações foram de uma riqueza muito grande, né, mostrando a sua autonomia, né, e o caráter mesmo de uma pesquisadora, né, que produziu uma tese. Então, é maravilhoso. E ainda sobre os capítulos, né, a discussão trazida nos capítulos 2 e 3, colocaram em destaque, portanto, as categorias juventude e meritocracia. Em relação ao primeiro aspecto, além das definições, né, acerca do que era ser adolescente, jovem, você problematizou a denúncia de como essas etapas da vida elas têm sido criminalizadas, como já foi colocado aqui, né, quando se trata especialmente da população negra e pobre. Você nos mostrou quantos estereótipos afirmados socialmente sobre este momento da vida, eles vão ganhando contornos distintos, a depender da classe social, das relações étnicas e raciais afirmadas. E é muito forte mesmo, a síntese que você faz nas páginas 27 e 28, que, em outras palavras, né, eu trouxe assim: se jovem de classe média e branco é considerado rebelde, se usuário de substâncias ilícitas precisa de tratamento, mas se é pobre e negro, logo é marginal, é criminoso, é traficante. Então, essas experiências, né, elas estão presentes e é cotidiano. Eu acho que todas nós que vivemos a condição de estudante de escola pública, né, em alguma medida pode dizer e contar desse lugar. E aí eu lembrei muito da minha experiência como estudante, isso me lembrou muito. No Dorico Tavares, numa escola que, para vocês que não moram aqui em Salvador, fica no Corredor da Vitória, num bairro considerado nobre da nossa cidade, uma escola pública, né? Eu posso dizer que inaugurei a escola porque eu fui da primeira turma do Dorico Tavares, certo? E chegou no Corredor da Vitória, no bairro nobre, quem? Os favelados, negros, portanto, criminosos. E eu lembro que quando nós íamos para a escola, lá, no caminho a gente vivia muitos momentos, né? A presença e a experiência de ver as pessoas recolhendo e protegendo suas bolsas, porque nós estávamos andando atrás. A gente viveu lá também nessa escola, que inclusive foi fechada, né, por interesses econômicos no ano passado, a partir de muitos processos de mobilização e luta para o não fechamento dela, mas assim mesmo ela foi fechada, né? Exatamente porque lá não era para nós estarmos desde o início. Eu lembro que eu assisti aula inúmeras vezes e algumas delas a gente recebia pela janela comida podre, que eram atiradas dos prédios do entorno. A barraquinha de cachorro-quente dos lanches que eram servidos na porta eram apontadas como o espaço onde a droga era vendida. E lá eu só comia cachorro-quente. Então, isso tudo para dizer do quanto o genocídio, né, que você traz e que nos mobiliza, né, dentro do texto também, ele tem sido justificado pelo discurso, né, de envolvimento, do escolher o caminho, logo merece morrer, né? É um merecimento ter o emprego, ter a vida normal, se você se esforçar, mas também é um merecimento morrer, porque você está fora dessa caixinha. Então, a lógica da meritocracia, ela vai apontar tanto
para uma ideia de vida, né? Dessa sobrevida para alguns, dentro da mesma classe, né? E a sentença objetiva da morte para tantos outros que estão nessa mesma linha de espaço, né? Então, a lógica da meritocracia, ela atravessa a sentença para esses jovens, que são previamente carimbados, né, como marginais, vagabundos, que inclusive Ivan vai dizer lá na entrevista esse termo, como um dos participantes, né, ele vai dizer, e isso traz um nó na garganta da gente, não tem como não trazer, né? Para quem vivencia, né, essa realidade, seja porque atua na escola, seja porque vive na periferia, seja porque se relaciona, é muito duro a gente fazer parte dessa classe. E isso explica, e muito, né? Quando o estudante ou estudante diz, eu não quero dizer, eu não acho necessário dizer que eu sou negra ou que eu não sou negra. Eu não quero dizer isso. Porque é um autocarimbo também. É um autocarimbo. Eu estou dizendo, eu sou um alvo que pode ser assassinado. Não é? Então, a gente tem é algo para a gente pensar, porque essas negativas, né, elas trazem uma carga, elas trazem elementos muito próprios para explicar, e isso mostra o quanto as pessoas, e quanto essa juventude está pensando, o quanto essa juventude está pensando, o quanto ela está se pensando, ela não é alheia, ela não está desconectada do que está acontecendo. Ela está fazendo escolhas a partir de bases consistentes e objetivas da vida que ela vive e que ela experimenta todos os dias. E aí a Ariane diz aqui, que eu até anotei, que eu achei bem forte, né? Ela diz assim, ó, saber que a dor existe é uma coisa, conviver com quem sente a dor mais de perto é outra. E sentir a dor não tem palavras, né? Então, é algo que eu queria trazer para a gente ir refletindo, e enfim, né? Então, do mesmo modo, né, no capítulo sobre a meritocracia, né, os tentáculos eles estão enraizados e cada vez mais cedo na experiência escolar, a partir do tensionamento das políticas públicas que vêm sendo produzidas, né? E lógico, o balcão de negócios que a educação tem se transformado é algo que é perceptível em qualquer espaço desse país, né? A definição do ranking, a definição das metas, a definição de como essa escola deve caminhar, do movimento que ela deve fazer para se fazer existir também como escola competente, né? Ela vai empurrando de maneira perversa os estudantes, as estudantes ao espaço de concorrência. E isso é colocado para nós como algo que precisa ser cumprido sob possibilidade de viver sanções, como é o caso aqui de Salvador. Ou você aplica a política que vai nessa lógica de dizer às crianças que é o esforço individual que vai dar certo, né? Através dos pacotes, através de quem tem o melhor IDEB, quem é que está melhor, quem é que recebe o abraço do secretário, de quem está lá, porque alcançou o índice máximo esperado. Então, é essa escola que está sendo tensionada pela institucionalidade todos os dias. E as educadoras e os educadores estão neste confronto permanente entre se ver oprimido, né, na produção dessa escola que reforça o mito da meritocracia e poder gritar e produzir, de fato, um efeito reverso a essa perspectiva, o que nós sabemos que não é nada fácil, né? Então, essa movimentação, ela se dá de maneira muito possível à medida que a gente consegue produzir coletividade nas reações, né? Fazer de maneira mais ampla. Então, existe uma chance maior e a gente tem mais força para fazer do que você pensar isso nesse universo que individualiza não só a responsabilidade do aluno em vencer na vida, como também individualiza a
responsabilidade das educadoras e educadores fazerem com que, supostamente, né, esses indivíduos possam vencer na vida. Então, está tudo ali dentro. E aí, eu trago uma questão para a gente conversar mesmo, né? Pensando nessa sua relação com a escola, que caminhos, Ariane, diante dessa experiência, das suas leituras, da sua trajetória, consegue perceber possíveis, né, no enfrentamento dessa lógica que você também problematizou, descreveu e nos apresentou. Então, que caminhos a gente pode pensar, né, possíveis a essa escola? E aí, em relação aos aspectos teóricos metodológicos, que eu já dei uma pincelada lá, é dizer do desafio que eu vi no seu método ao você fazer a mediação, já, né? Já estou fechando. Fazer a mediação do grupo, e nessa mediação você não contar com assistente de pesquisa. Então, como foi para você, né, viver isso? Veja, numa carga horária muito enxuta, tensa, inclusive, eu diria, de 50 minutos, em que você precisaria produzir um grupo reflexivo, trazendo questões profundas para serem discutidas, né, com um número de participantes importante, e tendo que fazer cumprir o duplo papel, que aí você vai dizer, eu usei palavras-chave, usei os artifícios, inclusive para não engessar o processo, porque nós sabemos, se tiver com o roteiro na mão, na frente dos estudantes, é a avaliação. E aí eu não vou topar dizer nada. E você teve muita sensibilidade, né, ao dizer, não, eu vou para o risco do que é possível, palavras-chave e é a memória, e é tudo, mas assim, que você falasse um pouco mais, né, sobre isso e sobre a dinâmica mesmo, assim, do grupo, como foi para eles, né, como era o movimento deles na participação e nos processos de interação. Em relação aos resultados, a construção das categorias de análise, né, pulsaram do campo, muito bonito ver a construção, e você estabeleceu a articulação necessária entre as narrativas dos jovens e com as reflexões teóricas apresentadas nos capítulos 2 e 3. Mais nó na garganta ao perceber, por essa construção, a força da ideologia da meritocracia, a naturalização da desigualdade por parte dos estudantes, inclusive como uma forma de alimentar o sonho de sobrevivência, de alcançar a tão desejada vida normal a partir das iniciativas, né, e de esforço individual. Um sistema muito perverso. Muito forte também foi ver sua angústia. Sua angústia realmente pulsou no texto, e o seu esforço em problematizar e produzir e colocá-los diante das contradições do processo. E de uma delicadeza, porque a sensação que dava é que você ia dizer, gente, por favor, né? Por favor, estou fazendo isso com vocês, né? A gente viu a angústia, o desejo de você contribuir para que eles percebessem, ao mesmo tempo, a tranquilidade e a forma com que você foi conduzindo o processo lá na frente, isso vai acontecendo, né? Vai acontecendo, ainda que a força desse processo permaneça, né, pulsante de maneira mais central. Então, dizer da riqueza disso, do quanto o ponto-chave para mim, assim, né, da contradição, é quando você vai no movimento de dizer, sim, mas e como é essa escola? Né? E como quais são as dificuldades que vocês têm? E aí, lá pelas tantas, eles vão falar do calor. Aí, quando eles falam do calor, eu disse, ai, nossas saunas de aula, que é como a gente chama as salas de aula por aqui. São saunas, não são salas. E como aprender no calor? Como se concentrar no calor? Mas aí eles são hiperativos, né? E a força da medicalização vai atravessando o nosso olhar também
né? Quando a gente não considera essas coisas todas, mas nós consideramos, né? Então, é importante trazer. Quando as questões orgânicas vão sendo, né, pensadas por eles para tentar resolver a questão, e na tentativa de dizer, eu sei que tem desigualdade, mas o que dá para mim hoje é isso aqui. No final de tudo, era isso que eu acredito que eles estavam postando ali. Achei fantástico o recurso da carta, o momento de dizer, eu quero, né? Eu me imagino, eu desejo esta vida, porque eu sei que ela existe, né? Eu sei que ela existe possível para alguns, mas não retira de mim a possibilidade de desejar. Então, e aí, nesse movimento de busca dessa revolta, né, por parte das estudantes e dos estudantes, lá pelas tantas, eu acho que Ivan, ele vai trazer esse sopro forte de revolta, ainda que ela não possa ser verbalizada efetivamente, mas eu entendo isso. Quando ele vai colocar como questão, sou preto, sou suspeito, então, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Tá ali, tá presente nas entrelinhas, nesses sopros que vão aparecendo, as sementes de indignação, né? E para te dizer exatamente que a revolta também é uma construção que se dá a partir dos encontros de vida. Eles estão em construção. E não se engane, daqui a pouco eles podem estar junto e na rua com você nas lutas. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tá? E aí, por fim, perguntar a você, Ariane, como você pensa? Eu já vi que você tem conversado bastante já com eles, e, enfim, mas como você pensa em retornar os resultados da pesquisa à escola, não somente aos estudantes que participaram de maneira mais direta, né? Mas assim, a escola de um modo geral, pensando aquela coordenadora que te acolheu, né? Que fez a mediação, que produziu o espaço para você realizar a pesquisa, pensando o discurso dessa coordenadora e o cuidado muito provável com a equipe de professoras, de professores que estão, né, mergulhados na negação de direitos, produzindo, de certo modo, né, dentro desse universo tão difícil para todo mundo, em muitos momentos também, né, a expressão disso no aluno, porque todo mundo faz parte de um mesmo espaço, de uma mesma condição, e é sobre nós que esse sistema vem incidir, né? Fazendo com que a gente brigue entre nós, com que a gente não se reconheça entre nós, que somos parte um do outro, né? Então, eu queria saber como é que você pensa em retornar, né, a sua produção, essa riqueza toda para a escola, e dizer que as expectativas que você colocou lá na página 124, que inclusive acho que Ana também trouxe, né, uma síntese disso, dos seus objetivos, o que você espera com a pesquisa. Para mim, quando eu li o seu trabalho, eu só podia dizer, está tudo cumprido. Está tudo cumprido. A grande tarefa que agora você tem é de levar isso para fora, para a vida real, para onde ele vai realmente fazer sentido e ajudar na alteração, na construção possível, né, de um outro modelo de sociedade. Que bom que vocês existem, que bom que eu tive a oportunidade de ler, de fazer parte, de estar junto com vocês aqui nesse trabalho. Só posso agradecer. E desculpem todo chororô, mas é desabafo. E, por fim, só mostrar a plaquinha de resistência que nós fizemos hoje para eles. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, eu sou a péssima estudante que escolheu fazer pedagogia, ok?
Assinado eu mesma, que hoje sou doutora em educação.